Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Levante as mãos, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Está aí a palavra de Deus que o Senhor lhe traz ao meu coração nesta noite, para estar compartilhando com cada um de vós. E eu quero nesta noite trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações, que traz o tema: o que fazer para que o plano de Deus se torne realidade em sua vida. Amém? Porque nós sabemos que é nítido que Deus ele tem um plano. Deus ele tem um plano soberano para cada um de nós. Porque nós estamos debaixo da promessa e Deus ele tem um propósito para a igreja do Senhor. Mas no entanto, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que a realização desse plano de Deus depende da nossa resposta. Mas que resposta, pastor? Depende da nossa resposta ao chamado de Deus. Porque Deus ele tem um chamado para cada um de nós. E neste texto que nós lemos, nós vemos aqui um exemplo. O exemplo de Abraão. E o exemplo de Abraão nos ensina princípios essenciais. E esses princípios essenciais são para que nós experimentamos a concretização da vontade de Deus em nossas vidas. Aleluia. E nesta palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, nós vamos aqui aprender 5 princípios fundamentais para que o plano de Deus se torne realidade em nós. Quem crê que Deus tem um plano na tua vida? Primeiro ponto que eu trago nesta mensagem sobre obedecer. Obedecer a Deus sem questionar. Ou seja, obedecer a Deus sem questionamento. Porque obedecer a Deus sem questionar é a chave para o primeiro passo. Aleluia. Porque nós vemos que o texto diz que Deus, ele chamou Abrão para sair de sua terra e seguir para um lugar desconhecido. E ele não recebeu detalhes nenhum, somente isso. Deus diz para ele sair da sua terra, ou seja, para ele seguir para um lugar desconhecido. E ele não recebeu nenhum detalhe, ele não recebeu nenhuma
garantia humana, mas obedeceu pela fé em Deus. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 8, lá confirma que Abraão, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele confiou apenas na voz de Deus, na direção de Deus. E se nós olharmos também sobre o profeta Jonas, ele desobedeceu ao chamado de Deus, e ele enfrentou dificuldades, até que decidiu obedecer à voz de Deus. Aleluia. Pedro, por exemplo, ele recebeu a ordem para lançar as redes novamente, e ao obedecer ele viu um milagre acontecer. Oh glória! Porque muitas vezes, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas não experimentaram ou não experimentam a realização do plano de Deus, ou milagre de Deus, porque exigem explicações antes de obedecerem, ou seja, questiona antes de obedecer aquilo que Deus está ordenando, porque a obediência a Deus precede o milagre. Aleluia. E você tem nesta noite tomado decisões corretas, decisões obedecidas à voz de Deus, para que o milagre aconteça na sua vida. E Deus está perguntando em quais áreas Deus está chamando você, para você obedecer a Ele sem questionar. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Ou seja, Deus está dizendo para nós aqui nesta noite: o tempo de hesitação acabou. Deus está chamando você para um novo tempo de fé e obediência. Aleluia. Dê um passo a Ele, e Ele revelará o próximo passo para você. Ou seja, obedeça a voz de Deus sem questionar. Este é o primeiro passo de nós vivermos esta promessa de Deus: dar o passo sem questionar nada, ou seja, ouvir a voz de Deus. Segundo, separar-se do passado, porque o chamado é para uma vida exclusiva para Deus, porque muitas pessoas estão presas no passado, muitas pessoas estão acorrentadas no passado. E se você olhar, Deus ele mandou Abrão deixar a sua parentela e seguir um novo caminho. Aleluia. E isso, meus irmãos, aponta para a santificação. Isso aponta para a consagração total a Deus. Porque Deus te chamou para você ser santificado por Ele. Deus te chamou para você ser santo, porque Ele é santo. Aleluia. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 17, lá nos ensina a nos separar do mundo para viver segundo a vontade de Deus. Aleluias. E José, por exemplo,
José, ele precisou abandonar o conforto da casa de seu pai e ser fiel, mesmo no Egito, para que o plano de Deus se cumprisse sobre a sua vida. Aleluia. Sansão, por exemplo, ele perdeu a sua força, ele perdeu a presença de Deus. Por quê? Porque não se separou do pecado e das influências erradas. E nós conhecemos de cor o fim trágico de Sansão. Aleluia. Ou seja, a separação do mundo não é apenas física, mas também emocional, espiritual e mental. Sabe por quê? O inimigo, ele usa amizades erradas. Aleluia. Ele usa hábitos antigos, ele usa ambientes tóxicos para impedir que nós alcancemos o propósito de Deus. Então eu digo para você nesta noite: cuidado com amizades erradas, cuidado com hábitos antigos, cuidado com ambientes tóxicos que te contamina a tua alma, te afasta da presença de Deus, porque tudo isso impede que nós alcançamos o grande propósito que Deus tem para realizar na nossa vida. Aleluia. Se você ainda está preso às coisas do passado, que impedem seu crescimento espiritual, Deus nesta noite, Deus está chamando você, Deus está te chamando, meu irmão, Deus está te chamando, minha irmã, para deixar algo para trás e seguir com Jesus, porque Ele é o caminho que nos conduz à vida eterna, Ele é o caminho da salvação. Porque diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, aleluia. E Deus nesta manhã, nesta noite, perdão, Deus está separando você. Deus está separando você, meu irmão. Deus está separando você, minha irmã, para algo maior que Ele tem reservado para a tua vida. Não tenha medo de deixar o que não edifica a tua vida para trás. Não tenha medo de deixar aquilo que não está trazendo edificação para a tua vida, pois o que Jesus tem para você é infinitivamente melhor do que o mundo tem para te oferecer. É muito mais. Aleluias. Então não tenha medo de deixar para trás tudo que está te afastando da presença de Deus. Amizades erradas, más influências, lugares tóxicos que não tem nada de Deus, que está contaminando a tua alma, o teu espírito, está te afastando do propósito de Deus. Se afaste disto enquanto é tempo, porque Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, e todos nós estamos debaixo da promessa, mas para a promessa realizar, nós temos que obedecer fielmente a palavra e a voz de Deus. Orianda alabaster e me clama alabaia. Crê, temos que crer na fidelidade de Deus, porque Ele é fiel, confiando mesmo sem ver, mas creia com fé,
porque você verá a glória de Deus. Deus, ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, como está em Gênesis capítulo 12, versículo 2. E mesmo diante da impossibilidade natural, ele creu na promessa e não duvidou da promessa. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina, lá no livro de Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, lá nos ensina que Abraão, ele não duvidou da promessa, nem um pouco, mas fortaleceu-se na fé em Deus. Aleluia. E se você olhar, José, ele teve um sonho, mas antes da realização deste sonho, nós vemos que José, ele enfrentou rejeição, enfrentou injustiça e anos de espera. Quem está entendendo diz glória a Deus. Moisés, ele teve que confiar que Deus, ele abriria o mar vermelho antes de ver o milagre acontecer. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Muitos cristãos deixam de ver o plano de Deus se realizar sobre a sua vida, porque desistem antes do tempo certo, abandonam a presença de Deus, se afasta da presença de Deus, ou seja, desiste. E Deus, ele é fiel, Jesus, ele é fiel, mas nós precisamos confiar plenamente nele, nós precisamos perseverar na fé, mesmo quando parece impossível, mas nós temos que perseverar na fé. Aleluia, glória a Deus. E eu pergunto para você nesta noite: você tem duvidado de alguma promessa de Deus para a sua vida? Você tem duvidado? Como você pode fortalecer a sua fé enquanto espera? Como diz lá em Salmos 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho nas mãos dele, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, porque o resto ele cuida, ele fará. Aleluia. Porque Deus está dizendo para pessoas aqui hoje, Deus está dizendo que o tempo da realização está chegando, o tempo do teu milagre está chegando. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite: o que parecia distante, é impossível, começará a se manifestar em sua vida. O que parecia impossível, Deus está tornando possível, e vai começar a manifestar o poder, e vai gerar o grande milagre na sua vida aqui nesta noite. Orianda alabaster e me clama alabaia. Aleluias, glória a Deus. E por isso que nós temos que ter paciência, porque tudo é um processo, e nós temos que aprender a ter paciência no processo, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos o trabalhar de Deus, mas o tempo de Deus é perfeito. Abraão, ele esperou 25 anos, por exemplo, para o nascimento do seu filho Isaque. Aleluia. E a espera não era um atraso de Deus, mas sim um preparo para a promessa. Deus está te preparando, meu irmão. Deus está preparando para a promessa se realizar na sua vida. Em Eclesiastes 3:1 afirma que há um tempo certo para tudo. Tudo. Davi, por exemplo, ele foi ungido rei,
por Samuel. Mas Davi, ele esperou anos de espera, enfrentando desertos, enfrentando perseguições, até assumir o trono que Deus tinha prometido. Tudo é um processo. Talvez hoje você não está compreendendo, você não está entendendo, mas é o processo de espera que Deus está trabalhando, porque Deus ele tem algo grande para entregar nas tuas mãos. Ana, pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Ana, meus irmãos, ela orou por anos orando, aleluia, antes de ter Samuel. Mas a sua espera valeu a pena, porque ela recebeu o milagre de Deus, aleluia. A impaciência, meus irmãos, ela nos faz tomar atalhos perigosos, a impaciência, e muitos têm tomado esses atalhos perigosos. Não tome atalho, não queira pular etapas, não queira ultrapassar, aleluia, os limites, aleluia, porque muitos têm tomado decisões precipitadas. Muitas pessoas impacientes têm tomado atalhos, e atalhos perigosos, aleluia. E nós precisamos entender, nós precisamos confiar que Deus está moldando o nosso caráter, Deus está moldando a nossa vida, enquanto nós esperamos pelo milagre. Oh, aleluia. E você, quem sabe nesta noite, você tem tentado acelerar algo que ainda não está no tempo certo de Deus, pular processos, tomar atalhos perigosos. Como você pode crescer espiritualmente enquanto espera pelo milagre? Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E se você está esperando no Senhor, Ele está renovando as tuas forças aqui nesta noite. Ele está renovando, porque Deus está dizendo: ei, meu irmão, minha irmã, o processo está chegando ao fim. Deus já declarou a vitória sobre a sua vida, e Ele está dizendo ainda mais: a porta da promessa está se abrindo sobre a tua vida aqui nesta noite. Quem crê, levante a tua mão e adore, e glorifica e exalte o nome do Senhor. Ora mastori me clama lapaias, aleluia. E nós sabemos que nós temos que permanecer em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus, porque o altar nunca pode esfriar. Não deixa o altar esfriar, não deixa a sua vida com Deus esfriar. Abraão, se nós olharmos, ele construiu altares, e ele manteve a sua vida de comunhão com Deus, aleluia. E ele não apenas recebeu a promessa, mas caminhou em intimidade com Deus, aleluia. E Jesus Cristo, lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus nos ensina que sem Ele nada podemos fazer, nada, sem Ele não podemos fazer nada. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel ele manteve a sua vida de oração, mesmo em meio à perseguição, e Daniel ele foi exaltado por Deus.
No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26, Paulo e Silas oravam e louvaram na prisão e experimentaram o milagre. Ou seja, não importa a circunstância, não importa a diversidade, não importa o momento local, mas se você orar, se você adorar, as portas do milagre vai se abrir sobre a tua vida. Quem crê, levante a tua mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Orianda labaias, aleluia, porque sem a comunhão com Deus, sem a comunhão com o Espírito Santo, nós perdemos o discernimento e a direção de Deus. Não deixe o altar esfriar, não perca a comunhão com o Espírito Santo, não perca a comunhão com Deus, porque quando você perde esta comunhão, você perde o discernimento, você perde a direção. E quantas pessoas têm perdido a direção de Deus? Quantas pessoas têm perdido, aleluia, esse discernimento? Não deixe o altar se esfriar, porque muitas pessoas deixam, aleluia, de ver o cumprimento do plano de Deus. Por quê? Porque se esfriam espiritualmente, se afastam da presença de Deus e perde a promessa se manifestar sobre a sua vida. Ou seja, não deixe o altar esfriar. E eu pergunto para você aqui nesta noite, igreja amada do Senhor, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de adoração? Você tem buscado a Deus com o mesmo fervor do início? Ou o seu altar está esfriando? Ou o seu altar está apagando? Tiago capítulo 4 versículo 8 diz: chegai vós a Deus e Ele se chegará a vós. Oh, aleluia! Ei, Deus está lhe chamando para um nível mais profundo de intimidade aqui nesta noite. Deus está te chamando, porque à medida que você se aproximar dEle, Ele revelará grandes coisas na sua vida. Porque quanto mais nós se aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos a Ele, mais revelações de Deus nós teremos para a nossa vida. Aleluia. E eu concluo a mensagem nesta noite dizendo: a realização do plano de Deus depende da nossa obediência, depende da nossa separação, depende da nossa fé, depende da nossa paciência e da nossa comunhão com Deus. Amém? Se vivermos esses princípios, nós veremos a manifestação da vontade de Deus de uma maneira poderosa sobre a nossa vida. Aleluia. E eu pergunto para a igreja aqui nesta noite, para nós encerrar e concluir a mensagem: você está pronto? Você está pronto para viver o plano de Deus? Porque Deus te trouxe aqui hoje para que Ele venha realizar os projetos e os planos que Ele tem para a sua vida. Receba esta palavra e que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração.